Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre uma história que começa um pouco incômoda, mas termina com um final feliz, graças à inteligência artificial. O papo começa em 1990 lá na China, quando um menino chamado Fu Gui foi sequestrado na saída da escola e virou vítima de tráfico internacional de crianças. Ele acabou indo parar na casa de uma família adotiva numa outra cidade chinesa e em 2009 ele fez o upload de uma foto dele com 10 anos de idade numa plataforma do Baidu, que é tipo o Google chinês. Eis que agora, em janeiro de 2017, os pais biológicos do Fu Gui fizeram o upload de uma foto dele com 4 anos de idade e, basicamente, o sistema de reconhecimento facial do Baidu conseguiu perceber que essas duas imagens eram da mesma pessoa. Por conta disso, os pais do Fu Gui conseguiram entrar em contato com ele, proporcionando uma reunião quase 30 anos depois do começo dessa história toda. E enquanto isso, lá em Nova York, a Uber resolveu mudar um pouco o funcionamento do Uber Pool, que é aquele modo de transporte em que desconhecidos compartilham um carro quando eles querem economizar e estão indo para uma mesma região da cidade. Para tentar tornar esses percursos compartilhados mais eficientes lá em Nova York, que é bem famosa por ter um trânsito complicado, a Uber agora está tentando manter a rota do carro a mais estável possível. Então agora, dependendo de onde o passageiro estiver, ele recebe a instrução de andar ali 1 ou até 2 quarteirões para encontrar com um motorista, geralmente numa avenida. Com essa mudança, a Uber espera que os motoristas consigam passar menos tempo presos no trânsito ali, rodando em quarteirões da cidade, para basicamente conseguir pegar mais passageiros por dia, tornando os trajetos mais curtos e mais rápidos. E enquanto isso, no resto do sistema da Uber, ela está estudando uma outra mudança, dessa vez no esquema de cobranças do aplicativo. A empresa está testando em 14 cidades americanas um sistema que identifica o contexto financeiro do passageiro para ver se ela pode cobrar mais ou menos por um determinado trajeto. Essencialmente, se o destino do trajeto for uma área mais nobre da cidade, pode ser que a corrida saia mais cara do que se fosse para uma área mais humilde, por exemplo. Eles também estão analisando os hábitos de uso da pessoa lá dentro do app para ver, por exemplo, se a pessoa sempre usa o Uber Pool e aí eles cobram menos, ou se ela sempre usa o Uber Black, e aí a empresa vai saber que pode subir um pouco o preço porque a pessoa vai pagar mesmo assim para a alegria dos investidores e azar dos passageiros. E já que o assunto é carro, deixa eu falar rapidinho que ontem a Ford demitiu o CEO da empresa e escolheu o diretor da área de direção autônoma da companhia para assumir o cargo. Com isso, o mercado espera que a partir de agora a Ford ajude a puxar a fila da adoção dessa tecnologia para tentar recuperar um pouco a queda de 40% em valor de mercado que ela acumulou nos últimos 3 anos. E já que eu tô falando sobre informações de bastidores, deixa eu comentar que, de acordo com a Bloomberg, a plataforma Etsy vem sofrendo pressão dos investidores para entregar resultados melhores. A Etsy, para quem não sabe, é um site bem legal, por sinal, onde diversos artistas e pequenas empresas anunciam produtos, geralmente criativos ou divertidos, e basicamente nos últimos anos a rentabilidade da companhia deu uma estacionada. E em 2015, por exemplo, eles tiveram coisa de 2 bilhões de dólares em faturamento e só lucraram ali pertinho de 200 milhões, o que está deixando os investidores inquietos, que agora estão pedindo para a plataforma dar um jeito de crescer de uma forma mais sustentável, senão eles vão desistir do negócio. Agora, na contramão dessa notícia, deixa eu comentar que o site Patreon anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários que dão dinheiro para apoiar projetos independentes. Eles disseram que no último ano eles conseguiram dobrar o número de usuários ativos por lá e que em 2017 eles projetam que vão pagar 150 milhões de dólares para os mais de 50 mil criadores que recebem contribuições por lá. E enquanto isso, lá no Facebook, pintou uma polêmica envolvendo um jornalista que teve a conta dele suspensa lá na rede depois que ele publicou uma série de posts alegando que o primeiro-ministro da Ilha de Malta era corrupto.
Essencialmente, ele fez a publicação desses posts lá no Facebook, aí o primeiro-ministro ameaçou processar o jornalista e logo depois disso a conta dele foi suspensa lá na rede, alguns posts sumiram. Perguntado sobre isso e sobre a hipótese de envolvimento do governo de Malta no bloqueio da conta e a deleção dos posts, o Facebook fez o que eles sempre fazem em situações assim, né? Eles disseram que foram pegos de surpresa com essa história toda e prometeram que vão investigar o caso para esclarecer a situação. Ainda sobre o Facebook e suspensão de usuários, dessa vez numa parte positiva, a empresa disse que só nesse último mês foram desativadas mais de 14 mil contas ligadas à extorsão ou compartilhamento de fotos íntimas de outras pessoas. E falando em gente que faz bobagem na internet, deixa eu comentar que o governo russo conseguiu prender 16 hackers que juntos roubaram quase $1 milhão por meio de malwares bancários instalados em aparelhos Android. A polícia disse que eles vinham comprometendo coisa de 3.500 aparelhos Android por dia lá na Rússia e que no total eles já tinham comprometido mais de 1 milhão de aparelhos. O órgão disse ainda que, graças a essas prisões, eles conseguiram interromper um plano que já estava sendo colocado em prática, que ia usar uma versão mais eficaz desse malware para começar a comprometer aparelhos de outros países, em especial na Europa. E agora eu vou falar sobre a Microsoft e duas iniciativas experimentais bacanas que viraram notícia ontem. A primeira é um sistema que armazena dados em DNA, o que pode até soar estranho, mas é uma alternativa bastante eficiente. O DNA, obviamente, consegue armazenar um volume gigantesco de informações, ocupando ali um espaço minúsculo e de quebra ele dura bem mais do que o silício. Por isso a Microsoft está investigando um sistema de conversão de dados binários e sequências de código genético e ela pretende já ter uma central de dados operando com DNA em no máximo 3 anos. Já o segundo projeto experimental bacana usa a tecnologia holográfica para projetar textos e imagens 3D em lentes de óculos. Essa tecnologia consegue ajustar pixel por pixel a exibição de elementos 3D com base na direção para onde o usuário está olhando e tem até a capacidade de adaptar a exibição para pessoas que têm hipermetropia ou miopia, por exemplo. Bem legal. E agora deixa eu dar uma boa notícia para você que, assim como eu, não se conforma com os patent trolls lá nos Estados Unidos, que basicamente vivem de registrar ou até de comprar várias patentes e depois ficam torcendo para as empresas lançarem produtos que quebrem essas patentes para tentar tirar um dinheirinho. A Suprema Corte Americana decidiu que agora disputas de patentes só podem ser abertas no estado onde a empresa está sediada. Com isso, a expectativa é que o número de processos caia bastante, em especial lá numa parte do Texas, que historicamente sempre favoreceu bastante os patent trolls e por isso virou uma espécie de imã de processos desse tipo. Vitória para o incentivo à criatividade, ao real avanço da tecnologia e derrota para esse povo que não acrescenta muito e só quer ganhar dinheiro fácil à custa do trabalho dos outros. E já que o assunto é processo, deixa eu falar que a Apple e a Visa estão sendo acusadas de violação de patentes de pagamentos móveis por causa do Apple Pay. Esse processo foi aberto por uma empresa chamada Universal Secure Registry, que diz ter registrado 13 patentes ligadas a sistemas de autenticação de pagamentos por meio de smartphones. Por coincidência ou por ironia, os advogados que estão representando essa empresa são os mesmos que defenderam a Samsung quando foi a vez da Apple de abrir processos por quebra de patentes. Ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, surgiram ontem algumas fotos que mostram um iPad Pro normal, que a gente já conhece, dentro de um case que seria para o tal iPad Pro de 10,5 polegadas, que os rumores falam que a Apple tá para anunciar. Nessa foto dá para ver que apesar do tamanho maior, em teoria a dimensão desse iPad não é muito diferente da dimensão do iPad normal, dando um pouco mais de peso para aquele outro rumor que diz que esse iPad maior deve contar com umas bordas mais fininhas. Se isso tudo é verdade ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Tem gente que fala que esse iPad pode até ser anunciado durante a WWDC daqui a 2 semanas, mas se enquanto isso você quiser matar a curiosidade e quiser ver as fotos que apareceram ontem, é só pegar o link aqui na descrição. É isso
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Dando volta ali nos quarteirões para basicamente conseguir pegar mais passageiros por dia. De acordo com a Bloomberg, a plataforma Etsy vem sofrendo pressão e tem até a capacidade de adaptar a exibição para pessoas que têm miopia ou hipermetropia.